Suspeito de matar um empresário em Recife foi preso em João Pessoa. Ao vivo, quem vai dizer todos os detalhes do caso é o repórter João Tiago. Boa noite, João, para você. Bom início de segunda-feira. O que é que temos em relação a esse caso? Muito boa noite, Jomar. Boa noite a todos que nos acompanham. Um início de semana para todos nós. Para o advogado lá de Recife, um início de semana foi muito agradável. No último sábado, ele estava escondido em um hotel há um mês aqui em João Pessoa. E no último sábado, a polícia localizou ele, prendeu e foi em busca dos esclarecimentos por todo o caso. O que aconteceu foi o seguinte: no mês passado, esse advogado de 48 anos, ele tinha uma sociedade com uma outra advogada e ele foi cobrar um valor financeiro desta advogada, desta sócia dele. Só que quando ele foi encontrá-la lá em Recife, em um estacionamento, encontrou, na verdade, o marido dela. E então eles entraram numa discussão e ele teria executado o marido dela na frente da esposa e do filho dele de apenas 10 anos. Esse homem fugiu aqui para João Pessoa, não sem antes ter ameaçado um desembargador, perdeu a licença da OAB dele e estava morando há um mês em um hotel aqui na capital paraibana. E então todo um trabalho das polícias de Pernambuco e da Paraíba foi realizado para que se chegasse ao verdadeiro definitivo. Ele foi encontrado em uma conveniência próxima ao hotel onde ele estava hospedado nesse mês todo. Quem vai explicar pra gente todo esse andamento da investigação é o delegado Braz Morrone, do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil. Delegado, muito obrigado por conversar com a gente. Vocês estavam a Polícia de Pernambuco avisou vocês, olha, ele está na Paraíba, e aí então vocês, o Draco, o DHPP, começaram a procurá-lo e encontraram esse homem no bairro de Manaíra, foi isso? Exatamente, boa noite a todos. Foi um trabalho conjunto, né, GOI, Draco e a DHPP de Recife. Então, a partir do momento que houve o crime, dia 16 de maio, aproximadamente um mês, a equipe lá da homicídio de Recife passou a levantar as informações e descobriu que ele estava possivelmente aqui num hotel em Manaíra, né? Então, acionou as nossas equipes, da Draco e do GOI, passamos a levantar algumas diligências investigativas, algumas informações, descobrimos o hotel e um dos porteiros informou que ele tinha um hábito de, à noite, ele veio sem carro, estava só a pé, e ele saía do hotel a pé para comprar bebidas, comprar comida, e aí ele conveniência próxima, comprar comida, na apartamento, ficar lá. Então, localizamos a loja de conveniência, fizemos uma, quando foi à noite que ele saiu mais cedo e esperamos ele retornar, e quando ele estava entrando no hotel foi abordado pela equipe. Esse crime chamou muito a atenção por conta do fato de ele ter executado esse crime na frente de uma criança de apenas 10 anos de idade. Exatamente. O que chocou, mas e gerou uma repercussão social muito grande, foi porque ele, no momento que ele assassinou o empresário, foi na frente da criança, a esposa do empresário, inclusive, saiu de Recife, porque como ela era o alvo principal, né? O motivo da desavença financeira, ela. E depois desse assassinato ela ficou muito amedrontada, foi ameaçada, e agora com a prisão dele, ela com certeza está mais sossegada e vai retornar ao seu habitat. Ele ainda ameaçou um desembargador lá de Pernambuco? Isso aí foram informes que ele, na verdade, quando foi o advogado dele solicitou um habeas corpus e parece que o juiz de primeiro grau foi deferido, mas o Ministério Público apelou e no tribunal foi decretada a prisão dele. Então ele se revoltou e parece que ele andou ameaçando o desembargador, e isso aí foi um dos motivos também que acabou ele tendo a sua carteira da OAB suspensa e seu mandado de prisão expedido. No último sábado vocês o localizaram e então começaram os trabalhos para transferi-lo para Pernambuco. Como é que foi esse processo? Isso, ele foi preso no sábado à noite, passou pela audiência de custódia ontem
e ele está no presídio no Valentina. Então é um presídio especial e está aguardando aí o recambiamento para Recife. E aí agora é só aguardar o recambiamento dele para Recife para que possa ser julgado e dar todo o andamento a esse processo. Isso, como o crime se deu lá na cidade de Recife, ele vai cumprir a pena na capital pernambucana. Ele chegou a falar exatamente o que motivou o assassinato, porque a desavença a gente sabe, foi um problema financeiro. No entanto, houve entre ele e a vítima uma briga, uma luta corporal, o que levou ele a matar essa vítima? Ele quando foi interrogado, primeiro que ele disse que quando soube quando aconteceu o crime, ele já veio aqui se esconder aqui em João Pessoa, e explicando sobre o crime, ele disse que no momento lá que entrou em discussão com o empresário pegou uma barra de ferro e começou a danificar o veículo dele. E ele pediu para parar, e aí ele passou com a barra de ferro a ameaçá-lo. E aí ele teve que efetuar os disparos para sanar, alegando a legítima defesa, né? Mas não tem câmeras que provem isso, e inclusive a esposa já foi ouvida e disse que foi totalmente diferente. Ele chegou e assassinou friamente na frente do filho de 10 anos. Essa família com certeza ficou muito assustada com tudo que aconteceu. Ela saiu de Recife, deixou a cidade inclusive, né? E isso, ela depois do crime, como ela sabia que ele... E tinha algumas informações que ele tomava remédio controlado e era bem explosivo. Ele é um ex-PM, um ex-policial militar, e ele tem várias armas. Inclusive ele confessou que tinha pistola 9mm, .40, espingardas de grosso calibre. Então ela, amedrontada, saiu da capital e agora com a prisão dele, com certeza a família toda está mais sossegada, né? Braz Morrone, muito obrigado, delegado, pelas informações. Jomar, um criminoso a menos nas ruas e esse vai responder pelos crimes dele lá em Recife. Volto com você. Ok, obrigado, João, pelas informações. Agradecer também a gentileza do Dr. Braz Morrone, né, pelas informações prestadas aqui à audiência do Cidade Alerta Paraíba. Vejam bem, né, a partir de uma disputa financeira, não sei se quem estava devendo a quem, se era ele que estava cobrando ali a colega advogada ou vice-versa, né, o que estava ruim ficou ainda pior, né, pior, claro, muito mais para a família, né, do homem que teve a sua vida ceifada, e também para ele agora que arrumou um problema praticamente aí, um nó difícil de desatar. É o que eu sempre comento aqui, minha gente. Olha, não há nada que esteja tão ruim que não possa piorar. Determinadas coisas, né, dívidas, a gente cobra na justiça, né? A justiça que cobre a pessoa lá, né, que intime, que cite. Se você for cobrar ali, cara, na cara dura, sabe, só dá errado. Só dá errado, né? Vai ver aquela desavença, aquela insatisfação e termina numa situação como essa. Uma pessoa com a sua vida ceifada, né? E agora um homem aí enrolado com a polícia e com a justiça. De qualquer maneira, né? Que bom que ele foi preso, né? O trabalho é integrado das polícias de Pernambuco e aqui da Paraíba, e o responsável por esse homicídio agora preso e vai responder, claro, ao processo, ao homicídio que praticou lá no estado de Pernambuco, porque foi lá que o homicídio foi então perpetrado. Parabéns mais uma vez ao trabalho das duas polícias aí, que trabalharam de maneira integrada, e quando as polícias trabalham de mãos dadas, o crime não tem a menor chance.